Oi, gente, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Eu tô aqui de novo nesse vídeo para falar com vocês um pouquinho a respeito do nosso trabalho do dia de hoje. Hoje nós vamos trabalhar uma questão lá na página 25, que é a respeito da criação de uma história interessante. Patrícia, criação de uma história interessante? Criar uma história, criar uma história. Não é bem assim, você sabe disso. Lembra que a gente conversou? Uma dessas aulas aí, acho que foi na semana passada, eu falei com vocês a respeito de... um colega chegaria na sala de aula e falaria assim, gente, vem aqui todo mundo, quero contar uma coisa para vocês. E aí, o colega anuncia para o grupo que vai contar uma história e de repente ele chega e diz assim, hoje eu me preparei para sair de casa e vir à escola como de costume. Vim pelo caminho de sempre, cheguei no horário como acontece todo dia. Fim. Fim. Fim, gente. Lembra? Que história sem graça. Vocês me disseram, credo, Patrícia, faltou imaginação. Ai, faltou assistir Netflix. Faltou pensar mais. Faltou ler mais. Ai, ele não colocou nada de interessante. Lembra que eu perguntei como vocês se sentiriam se o colega contasse essa história para vocês? Ai, eu ia ficar decepcionado. A maioria disse isso, né? Pois é, eu não quero ficar decepcionada com a história de vocês. E a minha proposta de hoje é a criação de um texto interessante, bem interessante. E eu lembro que quando a gente discutiu a respeito disso, a gente acabou chegando em algumas conclusões, que para esse texto ter ficado interessante, tinha que ter acontecido algum conflito, algo que tirasse a ordem inicial do texto. Ele até poderia ter se preparado para sair de casa e ir para a escola, como de costume, mas algo tinha que ter acontecido para que ele vivesse uma história interessante, uma história legal de ser lida por todos, né, ou de ser contada, narrada. Que tal se vocês tentassem fazer uma história bem interessante para mim? Olha, se você virar a página, lendo a página 25, você vai ver que é essa a proposta. Virando a página lá na 26, vocês vão ver assim. Pois você vai transformar esse relato desinteressante numa história interessante, que prenda a atenção do leitor, que o faça ler seu texto até o fim, com curiosidade, para saber como os fatos se desenrolam e como tudo termina. Então vocês vão criar um conflito, algo vai acontecer que vai tirar aquela rotina, daquela monotonia da história, né? E aí vocês vão ter um problema, e esse problema vai ter que ser solucionado até o final da sua história para que ela se torne interessante. Planejamento do texto. Se você olhar a sua apostila bem aqui, ó, planejamento do texto, você vai ver que você tem algumas perguntinhas na apostila para responder antes de colocar a mão na massa. Eu sei que dá uma vontade imensa de sair correndo, escrevendo tudo já bem rápido, porque as ideias devem estar, assim, fluindo na cabeça de vocês. Mas tenha um pouquinho de calma. Um pouco de organização faz bem. Lembra quando a gente falou de poesia, de poema, que eu disse que os maiores autores muitas vezes sofrem para escrever também, porque é necessário um pouquinho de organização? Uma parcela muito pequena da população tem inspiração assim constante, já sai escrevendo. A grande maioria precisa se esforçar e se organizar para isso acontecer, né? Lógico, ver Netflix, ler bastante. Trabalhar essa imaginação faz bem, sabe? Ajuda muito na hora da escrita. Vamos lá. Então, olha só, a primeira questão aí que você tem que responder na apostila antes de ir para a sua folha de redação é o seguinte: para não se perder, defina a ação, ou seja, os acontecimentos que vão conferir interesse ao seu relato. Faça um resumo dos acontecimentos, isto é, do que aconteceu. Um breve resumo. Então, você vai colocar aqui nessas linhas os principais fatos da sua história, certo? Então, ele acordou para sair de casa, tal, parari, parará, né? Lembrando
que lá no início tá dizendo assim, ó, o seu texto deve começar exatamente assim. Então, o texto de todo mundo vai ter exatamente isso escrito no início, ó. Hoje me preparei para sair de casa e vir à escola como de costume. Ponto final. Aí você pode continuar na mesma linha se você quiser, né? Dependendo do rumo que a sua história for ter, dizendo o que aconteceu depois desse como de costume, né? Então pense numa sucessão de fatos, né? Ele se preparou para sair de casa como de costume. Aí tomou café. Aconteceu alguma coisa quando ele saiu de casa? No ônibus para a escola? No carro? Ou antes de tomar café, ele se preparou no quarto e quando foi descer a escada aconteceu algo? Ele percebeu algo de estranho na casa dele? Ou foi no trajeto? Ou foi chegando na escola? Gente, aí é por conta da imaginação de vocês, tá? Mas não se esqueça de ir colocando esses fatos, essas ações todas aqui no nosso planejamento antes de escrever o texto, tá bom? 1.2. Pense já no desfecho, ou seja, como termina o seu relato, como que vai ser resolvido aquele problema que você vai propor para sua história, né? Então, sei lá, não gosto de falar muito, porque daí um monte de gente segue o meu exemplo, mas, bom, vai ter um problema lá e como é que vai se resolver aquele problema no final da história? 1.3. Defina o espaço, isso é, onde se dá a ação que você irá contar. Que lugar? Escreva aqui para mim. Na casa? Vai ser na rua? Vai ser no carro? Vai ser no colégio? O que está acontecendo? Vai ser em vários ambientes, né? Escreva. Depois, por último, 1.4, crie um título para o seu texto. Lindo. Problemática. Patrícia, cadê a nossa folha de redação? Como nós vamos produzir um texto para você nesse momento de isolamento social em que eu não posso te entregar uma folha de redação prontinha? Com aquela lá que você tem um espacinho para colocar as avaliações. Muito simples. Vocês vão usar o Word. Vocês vão criar um documento no Word. Fique atento aos critérios para se escrever essa redação. Vocês vão digitar a redação no Word, na sua história. Ela obrigatoriamente vai ter título, obrigatoriamente vai ter que ter parágrafo. Se não tiver parágrafo, indicação de parágrafo direitinho, não estará correta. Ela obrigatoriamente terá que ter as palavras escritas de maneira, né, correta, porque eu vou fazer correção de todas as redações. E, deixa eu ver, seguir um padrão de letras. Todos farão com letra Arial 12. A redação de todo mundo será Arial, é o tipo da letra, e o tamanho será 12, certo? Eu vou preparar um documento que vai ter um cabeçalho para vocês preencherem, uma folhinha do Word, com borda bonitinho, que vocês sabem que eu gosto de tudo muito organizado, tudo bem bonito, tudo bem apresentável, né? E aí eu vou colocar ali as configurações do trabalho, e aí você vai redigir. Você vai baixar aquele documento que eu vou deixar disponível para você lá do Word, para fazer a redação, né? Folha modelo para redação, vou deixar assim. Aí você baixa no seu computador, digita a sua história ali, lembrando de fazer parágrafo, de usar letra maiúscula, de usar ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, vírgula quando necessário, reticências, dois pontos, mudar de linha quando for colocar travessão para colocar uma outra fala, ou organizar da maneira como você achar melhor, de repente com aspas. Tudo isso vai ser avaliado na sua redação. Depois que terminou o seu texto, salva o seu texto no seu computador, ou não sei, no seu celular, porque o celular também tem o Word. Salva no celular, ou salva no computador, ou não sei se iPad tem. Bom, mas sei lá, notebook, algum lugar vocês vão salvar o seu documento do Word. Salvando o documento, aí vocês vão anexar e mandar de volta para a professora Patrícia no módulo Redações. Vai ter um módulo só de entrega de redações lá no Canvas, e é lá que você vai ter que anexar o seu trabalho. Como que tem que ser nomeado esse arquivo? Com o seu nome completo, certo? Com o seu nome completo. Então, por exemplo, o nome do seu arquivo vai ser Renan Fiore do Nascimento,
se esse for o seu nome. Ah, mas eu queria colocar história interessante. Não, história interessante pode ser, sei lá dentro do texto você pode colocar, mas o nome do arquivo você vai salvar com o seu nome completo. Por quê? Porque a hora que eu receber todas, eu já vou saber quem foi que me entregou, olhando o título do documento, certo? Olhando o nome do documento. Combinado? Mãos à obra, bom trabalho, usem a cabeça, a imaginação e produzam um texto muito interessante para Patrícia ler. Quero ver, hein? Não quero ficar com aquela cara assim de... A hora que terminar de ler o texto de vocês. Ah, o texto tem que ter uma lauda. O que isso quer dizer? Uma folha só, tá? Não aceito textos muito longos. Não é para escrever uma saga, né? Muitos capítulos, não. Uma narrativa breve, bem escrita, para que eu possa corrigir e dar a devolutiva para vocês, ok? Beijo no nariz para ficar feliz. Tchau!